Olá pessoal, estamos começando aqui mais um EDTI Cast. Eu sou o Bruno, sou o anfitrião de vocês aqui. Como sempre, meu co-host, Paulo Nogueira da EDTI. E aí, Paulo, tudo bom? E Bruno, beleza? Tudo bem? Tudo bem, Diógenes? Tranquilo? Vamos Tudo aí bem, para mais um Paulo? bate-papo. Tudo bem, Bruno? Diógenes, seja bem-vindo, tudo bom? Diógenes é nosso convidado hoje aqui no EDTI Cast. Eu vou apresentar o Diógenes como professor da EDTI, embora talvez seja o que ele menos fez aqui, né, dentro da carreira dele, né? Já faz tempo que ele está com a gente aqui como professor, mas ele tem muitas outras atribuições aí, né? Queria que você começasse se apresentando, Diógenes, para a gente aqui. Olá, pessoal. Primeiramente, dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês aqui nesse espaço hoje para a gente poder discutir um pouco sobre temas relacionados à carreira, melhoria contínua, Lean Six Sigma, o que quer que seja interessante para vocês, né? Então, de antemão, já agradeço o convite da Isabela, a você, Paulo, e a você, Bruno, né? Então, como vocês bem adiantaram, né? Eu sou professor da EDTI, estou no cast da empresa pelos últimos 3 anos aí, né? Em que pese a minha carreira tinha começado bem antes, né? Minha formação acadêmica é de engenharia química, né? Eu sou graduado em engenharia química pela Universidade Federal de Pernambuco, e daí complementam o meu background, né, acadêmico, né? Duas pós-graduações, a primeira sendo em gestão empresarial, a segunda em gestão de projetos, né? E mais recentemente, né, concluí um mestrado aí na área de engenharia de software, né, com especialização, ênfase na área de inteligência artificial, tá? Então, eu comecei minha carreira basicamente no setor automotivo, né? Então, passei por diversas posições, né? Passei pela parte de engenharia de processos, gerência de produção, manutenção, gestão e controle, né? Que englobava até então a parte de melhoria contínua da unidade que eu trabalhava, que trabalhava, na verdade, com um sistema de gestão de perdas conhecido como TPM, né? Depois eu fui movimentado para uma empresa do setor de bens de consumo e lá fui coordenar o programa de melhoria contínua, né? Passei lá 4 anos, né? Saí como gerente de WCM, né? Depois tive uma passagem muito breve no setor farmacêutico, né? Como gerente de excelência industrial, e nos últimos 3 anos estou novamente no setor de bens de consumo como coordenador de melhoria contínua, né? Então, ao todo aí faz aí uns 15 anos que eu estou nessa jornada, né? E eu diria que são 15 anos trabalhando como melhoria contínua. Ora, como responsável, efetivamente, pelo programa, e ora como alguém que utilizava os processos e as ferramentas desses programas de melhoria contínua por onde quer que eu tenha passado, tá? Show de bola. Bacana, né? Quanta coisa, né? Dá até a canseira de escutar aqui o Diógenes falar, né? Nas áreas que ele passou aí, bem bacana, né? Diversas áreas, tudo. Mas eu vou começar fugindo um pouco aqui da parte de melhoria, né? Porque o pessoal que está escutando aqui, nesse sotaque maravilhoso aí que a gente está escutando aí, né, Diógenes? Fala pra mim que você está aí em Pernambuco aí, como você falou que você formou, né? É Recife? Exatamente. Na verdade, hoje eu resido numa cidade chamada Paulista, que fica na Grande Recife, né? Uma cidade que faz fronteira com o Recife, né? Então a gente chama da Grande Recife, né? Que é um pool aí de várias cidades, dentre elas Paulista, que é a cidade onde eu resido. Bacana, bacana. Recife. Conhece Recife, Paulo? Não conheço, tenho vontade de conhecer. Eu tenho vontade de conhecer Recife, eu tenho vontade de conhecer uma outra cidade que está lá para o Nordeste também, que a gente tinha aula lá, teve bastante turma lá também. Puxa vida, como chama? Geralmente os estudantes vêm a Porto Seguro, na Bahia. Não, é bastante turma aqui da IDTI. Mais para baixo, não é. Nossa, meu, de onde era o Daniel? Lembra o Daniel que trabalhou aqui com a gente, que trabalha no Maceió? XP? O de Maceió? Acho que é de Maceió. Qual que é a cidade que é considerada uma das cidades mais modernas aí do Nordeste? É Maceió? Ah, Recife, cara. É Recife? Ah, então acho que é Recife mesmo, cara. Todo recifense é Demais, né? bairrista, tá? Eu acho que é Recife mesmo. Recife teve bastante turma presencial em Recife, não teve antes da Teve pandemia, né? sim.
Teve, não, bastante turmas. acho que é Recife, é uma cidade bem moderna, né? Eu tenho bastante Sim, na vontade verdade, de Recife tem despontado ao longo dos últimos anos por conta de um ecossistema muito forte na área de tecnologia, né? A gente tem o Porto Digital, né? Inclusive a escola que eu cursei o mestrado, que é o César School, faz parte desse ecossistema, né? E Recife hoje é definitivamente, se não o maior, né? Polo tecnológico do Brasil, né? Eu afirmo que com certeza deve estar no top 3. Eu sei que aí é um polo bem interessante. Florianópolis também é outro, né? Bem é outro, Também é verdade. outro, né? Que é mais ou menos do mesmo tipo, né? Eu tenho vontade de conhecer, cara. Eu tenho vontade de ir para um lugar. Eu tenho medo de ir para um lugar desse, não querer voltar mais. Quando eu vou para esses lugares assim, eu não quero voltar mais para Campinas. Para você que gosta de praia, é um risco muito alto, tá? E assim, o recifense ele recebe muito bem, né? O povo que vem aqui visitar, né? Nós sentimos uma satisfação muito grande em apresentar a nossa cidade, a nossa cultura, né? Para todos os visitantes, né? E o recifense ele tem um traço de personalidade muito distinto, né? Quando a gente olha todo o Nordeste, né? Nós temos a fama de sermos megalomaníacos, né? No sentido de Recife. Em Recife tem a maior avenida em linha reta do mundo, que é a Avenida Caxangá, né? Tudo aqui tem algo com essa conotação, o maior do mundo, tal. E tem até outras brincadeiras que fazemos com nossos co-irmãos aqui vizinhos, dizendo, por exemplo, que Recife é a capital do Nordeste. Enfim, sempre tem essas brincadeiras. Eu conheci Porto Seguro e na verdade, o Nordeste é o único lugar que eu conheço, assim, mas a impressão que eu tive parece que o pessoal gosta mesmo que você tá lá, né, de receber, de poder mostrar, né? A gente ficou hospedado em uma casa, era uma casa que tinha uma casa no fundo, uma casa na frente, e na temporada a mulher mudava para a casa do fundo e alugava a casa da frente. E a gente fui com a família. Eu devia ter uns 14, 15 anos. E aí meu pai é metido a querer cozinhar e tal, e um dia ele queria fazer uma moqueca, lá não sei o que, ela falou, não, pô, eu vou te ajudar a fazer. Ela não ajudou a fazer, ela fez, entendeu? Cara, seu pai Ela... foi na Bahia querer fazer uma moqueca e soa quase como um sacrilégio para um baiano. Eu morei na Bahia também. Assim, a moqueca que eles fazem lá, não só a moqueca, tá? Até um prato muito típico também que há aqui no Nordeste, chamado munguzá, e que vocês aí no Sudeste conhecem como canjica. Canjica, para a gente aqui, é outra coisa. O que é feito na Bahia é sem igual, né? Então a comida baiana é maravilhosa e o povo baiano também é fantástico, muito acolhedor, né? Então, eu acho que você já teve aí uma amostra do que é o nordestino, né? Que é o povo aqui do Nordeste, que de fato é bem acolhedor, tá? Nossa, demais, cara. Ela fez, organizou, ela fez um negócio de não ia comer daquele jeito nunca, entendeu? E, nossa, essa experiência lá foi bem boa. A gente ficou 10 dias lá. E foi bem. É diferente mesmo, é diferente. Por isso que eu falei antes, a gente tá conversando, né? Pô, tem vários Brasis diferentes, assim, em regiões diferentes, né? Muito grande, então é bem outra coisa, né? Outra realidade daqui, né? Pois é, cara, o Brasil é um país de dimensão continental, né? Fica até complicado, por exemplo, se você pegar um estrangeiro, né? Especialmente um europeu, e pegar, por exemplo, uma viagem de carro aqui de Recife para Petrolina, né? Você tem que deixar claro para ele que você ainda está no mesmo estado, né? Que está no mesmo país também, né? Por quê? Por exemplo, pegar um exemplo, uma viagem de Toronto para Nova York, por exemplo, de carro, são 8 horas de carro. 8 horas de carro, eu não chego nem a Salvador aqui, né? Então, realmente o Brasil é muito grande, né? E por ser tão grande assim, é obviamente esperado que haja essa diversidade cultural, né?
Os sotaques são diferentes, as comidas são diferentes, né? Os símbolos, né, de um determinado lugar são diferentes dos símbolos em outro lugar. Então, é isso que faz o Brasil, de fato, grande, né, e de uma cultura riquíssima, né? A gente vive num país fantástico, né? Até porque a gente parte até do pressuposto de que se fala muito, inclusive, em ambientes de melhoria contínua, em Lean Six Sigma, de que a diversidade ela é fonte inesgotável de conhecimento, de riqueza, né? Então, a gente vive nesse país. Então, é muito legal e é muito diferente se você tiver a oportunidade de desenvolver trabalhos com pessoas que são de um outro país, um grupo, você vai ver mais ou menos dentro daquele grupo uma homogeneidade de pensamento, coisa que aqui você não vê, basta botar um pernambucano junto com um paulista e da discussão saem coisas maravilhosas. Acho que essa é a grande beleza do Brasil. Com certeza, muito grande, né? Diógenes, mas uma pergunta aqui, né? Que de antes um pouco eu estava olhando aqui, né? Porque a Isa passou aqui o seu link aqui do LinkedIn, né? Para a gente ter uma ideia, né? De qual que era a sua experiência e tudo. E aí eu fui fazendo algumas anotações e algumas perguntas assim ficaram na minha cabeça, assim, né? Faz bastante tempo que você trabalha com otimização de processo, com melhoria contínua, com qualidade, né? Eu vi aqui, né, desde lá da Baterias Moura até agora, né? Mondelez, como que pronuncia? Mondelez. Mondelez. E aí eu fiquei pensando em uma coisa. A minha experiência é bem assim. Uhum. Né? Eu tô há 8 anos aqui na IDTI, quase 9 anos na IDTI, né? E a gente fala muito sobre várias metodologias e conceitos e um monte de uma sopa de letrinha assim que quem não está dentro desse mercado, dependendo, a gente tem que ir traduzindo, né? Porque o que mudou de quando você começou com relação à melhoria? Porque a sua experiência ela começa na formação lá mais ou menos na mesma época que começa a falar de Lean Six Sigma, né? O que muda de lá para cá, assim, principal mudança que você percebe assim no mercado como um todo? Excelente pergunta, Pedro. Bom, como eu te falei, né, eu comecei trabalhando com Diógenes. Paulo, perdão. Não tem problema, vamos lá. Pedro, meu filho, desculpa. Paulo, como eu estava te falando, né, eu acho que eu comecei a trabalhar com um TPM, né? O TPM é raiz japonês, né? E depois eu comecei a ampliar a minha caixa de ferramentas trabalhando com outros frameworks de gestão de perdas, né? Como, por exemplo, o Lean Six Sigma e o WCM, né? Eminentemente, se você parar para observar ao curso do tempo, né, partindo do pressuposto, por exemplo, que o Lean Six Sigma ele foi cunhado, esse termo, inclusive, após a publicação aí de um famoso livro chamado The Machine That Changed the World, aí no começo da década de 90, né? O Lean, especificamente, por conta da experiência, né, do sucesso da indústria japonesa, né, e o Six Sigma tendo nascido em meados da década de 80 dentro da Motorola, se pararmos para observar ao longo do tempo, né, as ferramentas, né, os conceitos estatísticos que permeiam o Lean Six Sigma, eles permaneceram meio que inalterados. Mas o que é que eu percebo? Né? Eu percebo que o mercado ele está caminhando, né, para soluções cada vez mais tecnológicas, né? E quando eu falo de tecnologia, eu costumo dizer o seguinte, né? Hoje se fala muito, né, de forma muito premente, né, de tomar-se decisão, né, com base em dados, né? E o Six Sigma, ele eminentemente isso, é o tomar decisões, né, com base em análises gráficas que vão me sugerir uma decisão e que vai ser confirmada a partir de uma análise estatística. Mas qual é o ponto? Né? A quantidade de dados, né, sendo gerados no mundo, ela está crescendo muito, né? E dados tendem a ser transformados em informação para tomada de decisão em diferentes campos, né? No campo governamental, empresarial, etc. Né? E aí é onde eu vejo que a disciplina da melhoria contínua, especialmente do Lean Six Sigma, ele pode se beneficiar muito de uma sinergia
com essa parte de ciência de dados. Razão essa pela qual eu, inclusive, comecei a estudar machine learning, né? E especificamente uma área da visão da inteligência artificial, que é a visão computacional. Só para você ter uma ideia, né? A minha dissertação de mestrado foi provar, né, através de um MVP, né, como o sistema de visão computacional, através de algoritmos em Python, né, que é uma linguagem de programação, a partir da utilização de redes neurais convolucionais, poderia, né, melhorar o sistema de medição por atributos dentro da indústria manufatureira. Né? Então, eu consegui promover essa sinergia e consegui provar que os conceitos, os fundamentos do Six Sigma, eles são válidos. Né? O que eu trouxe foi, da parte de inteligência artificial, foi substituir a ação humana na avaliação, né, dos atributos por uma câmera, né, e conseguir demonstrar com isso que, a partir do uso dessa câmera, desse sistema, com algoritmos, a gente consegue diminuir a probabilidade daquilo que a gente chama de erro tipo 1, que é quando eu rejeito uma peça perfeita, né? E erro tipo 2, que é quando eu aprovo uma peça defeituosa, né? Então, é isso que eu acho que é para onde está caminhando, né? A indústria, né? Da melhoria contínua, né? Para cada vez mais conexões com outras áreas, né? A gente tem vários exemplos aí, né? A gente tem, inclusive, por exemplo, o Lean Six Sigma, né? Através do que a gente conhece como Lean Healthcare, sendo amplamente utilizado em hospitais, clínicas, etc., coisa que era impensável há 2 décadas atrás. Né? Então, acho que esse arcabouço, né, onde essas metodologias elas podem se envolver, eles vão crescendo cada vez mais e mais. Né? E cabe a gente, que somos profissionais da área, né, estarmos atentos. Né? Inclusive, só para finalizar minha resposta, muito se fala em indústria 4.0, né? E muita gente confunde que ser 4.0 é ter hardware, né? É ter gadgets que possam substituir computadores, etc. Não é só isso, né? É muito mais do que isso, né? Primeiramente, na base, é que as pessoas que estejam envolvidas tenham conhecimento dessas ferramentas que estão aí, né? E como fazer uso delas, né? Então, acho que esse é o grande ponto e é nisso que eu estou apostando, tá? Tenho estudado bastante essa área daí. Mas você acha que o quanto que as pessoas que estão envolvidas, que estão dentro da indústria hoje, elas estão preparadas para não sei se a forma certa seria falar para esse próximo passo, né? Talvez sim, que é da inteligência artificial. O quanto que você acha que tem de espaço ainda para as pessoas se desenvolverem nessas ferramentas, nessas metodologias, antes de implementar a inteligência artificial, né? Porque para implementar a inteligência artificial com eficiência, eu acho que não é só ela, né? Precisa de ter alguém para fazer essa junção, para alimentar aquilo ali, para fazer essa programação inicial, ela não vai fazer sozinha, né? Sim. E se as pessoas não tiverem domínio sobre as ferramentas, eu acho que fica complicado. No que você vê, assim, você acha que, vamos falar, sei lá, de 0 a 10, o quanto que a mão de obra que está dentro da indústria está preparada para isso, ou quanto que eles precisam estudar ainda antes de pensar em colocar alguma coisa relacionada à inteligência artificial? Olha, Paulo, eu entendo esse cenário que você passou aí como um cenário real, né? Eu acho que há muita confusão, né? Inclusive sobre o que é a inteligência artificial, né? E você foi cirúrgico no que você perguntou, né? O grande questionamento é o quão prontas estão as pessoas para começar a manejar esse tipo de ferramenta. Eu diria que, vou trazer um dado, né? Em média, né? Existem dentro do Porto Digital aqui do Recife, né? 1.000 vagas em aberto, né? Para a área de tecnologia. Né? E não são preenchidas por falta de mão de obra qualificada. Esse é um ponto. Mas qual o grande, na minha visão, qual é o grande ponto positivo disso?
esse tipo de conhecimento ele é muito democrático, né? E seria estranho se não fosse, né? Hoje a gente tem cursos maravilhosos, né? Online e gratuitos nessa área de inteligência artificial. Eu, por exemplo, eu comecei estudando a partir de vídeos no YouTube, né? E uma coisa vai encadenando outra, você vai aumentando sua curiosidade por conhecimento, até eu chegar num nível de, putz, eu tenho um problema no mundo real, que foi esse que eu ataquei, né, da detecção de defeitos, né, na superfície de peças, e eu sei agora como aplicar um conceito que eu aprendi de inteligência artificial, né? Então, eu diria que é um processo stepwise, né? Há uma etapa de planejamento, né? As pessoas deveriam escolher trilhas de conhecimento, né, dependendo do tipo de especialidade que ela quer seguir, né? E aí aprender um pouco sobre essas tecnologias. Com esse aprendizado, você vai conseguir fazer conexões entre problemas do mundo real, né, com aquela tecnologia. Ok, prepara-se as pessoas. Quando você vai levar isso para um ambiente de trabalho, né, de produção, né, eu acho que é um processo stepwise, né? Existe uma escala de maturidade digital, né? Onde você começa passo a passo, né? Então você começa primeiro digitalizando os seus documentos. Imagina que se a gente começasse do zero, anotando em papel de pão as informações. Então, primeiro eu digitalizo isso daí, né? Depois eu crio sistemas que me dê mais visibilidade sobre aqueles dados transformados em operação, em informações, né? Até chegar nisso que a gente chama de inteligência artificial, que é, se não, o quê? Substituir, né, a ação humana, seja numa avaliação, num julgamento, né, por uma máquina, né? E essa avaliação é feita a partir de um algoritmo, né? Que alguém tem que saber lá programar, né? Por exemplo, no exemplo que eu acabei de te dar, sobre a avaliação, né, de defeitos em superfícies de peças manufaturadas, né? O que está sendo substituído ali é o olho humano, né, que é falho por N motivos, cansaço, baixa luminosidade, o que quer que seja, por um computador, né, por uma câmera que vai pegar aquela imagem, vai digitalizá-la, transformando em pixels, informações matemáticas, numéricas, fazer algumas operações matemáticas, que a gente chama de convolução, né, e gerar uma avaliação final, né? E aí entra um outro contexto. A gente ouve muito falar que, putz, eu trabalho numa empresa, por exemplo, eu ouço muitas pessoas falando, poxa, na minha empresa tem muito dado, então dá para a gente fazer inteligência artificial. Muito cuidado com isso, né? Dado, embora de fato é o petróleo do século XXI, né? Mas o dado cru ele não é utilizado. Você precisa trabalhar os dados, né? Você precisa organizar seu dataset, né? Isso dá muito trabalho, né? Isso exige muito conhecimento, inclusive, para as pessoas que vão manejar esse trabalho, né? Então, eu diria que ainda tem um caminho a ser percorrido até essas práticas elas serem popularizadas, né? Mas o lado positivo, como eu disse, né, e reitero, é que treinamento e capacitação estão disponíveis aí e a custos baixíssimos, tá? Entendi. E aí, Bruno, tá de volta? Tô aqui, mas acho que o som tá ruim ainda, né? Não, não tá normal, cara. Então, Agora tá bom, tá falando, o Bruno tá até com a timidez de falar, tá até pensando com que vai dar medo. problema. agora Pode falar, cara. cai até a energia um pouco, né, dos problemas. Não, mas a pergunta que eu ia falar, acho que o Paulo fez aí, que é assim, tem muita informação das empresas, tem muitos dados, mas em muitos lugares, às vezes, que a gente vai, as pessoas não sabem trabalhar esses dados, né? Que acho que é o que você respondeu aí, assim, pegar essa informação e transformar ela em alguma coisa que vai gerar um resultado, né? Mas você respondeu perfeitamente a pergunta. Você fez uma observação aí de fazendo as coisas passo a passo, né? Eu trabalho na área comercial há bastante tempo e eu tenho bastante relacionamento com quem trabalha na área comercial em outras empresas e outros negócios, né? E na verdade, do jeito que você falou, ficou claro para mim um erro tático, assim, ficou muito transparente, assim. Às vezes a gente tenta convencer as pessoas
porque você já está lá na frente, você já viu o caminho inteiro, já sabe a importância dos dados, já consegue visualizar as ferramentas estatísticas dando resposta, né? Falando para você o que você tem que fazer, o que você não tem, né? Aí não vamos nem falar de como testar as coisas, porque já vai ficando uma coisa meio automática, né? Aí você pega uma pessoa que está no papel ainda, que está na caderneta ainda, e vai tentar convencer ela de não dá, né? Você não vai conseguir fazer isso daí, né? Isso que você falou é fantástico. Inclusive, não é isso daí não é prerrogativa da área comercial. Esse dilema do convencimento de exercer a influência sobre um terceiro para que uma metodologia, estamos falando de metodologia, né? No seu exemplo aí, da utilização de uma ferramenta digital para substituir uma atividade manual, né? São dilemas que nós que militamos aí na área de melhoria contínua enfrentamos, né? Eu estou nessa toada aí há 15 anos e muda o cenário, mudam personagens, mas o enredo é sempre o mesmo, né? E não poderia ser diferente, né? Na verdade, inclusive a gente aprende e ensina, né, na verdade, para os alunos dos cursos de Green Black Belt dentro da EDTI, que para que um sistema de melhoria contínua ele funcione bem, 3 grandes engrenagens precisam estar trabalhando de forma sincronizada, né? Quais são essas 3 engrenagens de forma bem simples para que o público em geral possa entender, né? A melhoria contínua ela tem que fazer parte da estratégia da companhia, ou seja, o top management da companhia tem que deixar claro para todo mundo que não há outro caminho de se executar as tarefas senão através do emprego das técnicas do programa de melhoria contínua da empresa. Segundo ponto é você ter uma estrutura para melhoria contínua. E essa estrutura ela é formada por materiais, obviamente, né? Tempo disponibilizado para as pessoas praticarem a melhoria contínua, né? E profissionais habilitados para disseminar as práticas de melhoria contínua. E, por último, não menos importante, tem uma metodologia, né? Que, no nosso caso, é o Lean Six Sigma, né? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque nesse exemplo que você trouxe aí, né, para que eu exerça a minha influência, né, sobre alguém, imagina você chega novo numa companhia, alguém faz um trabalho da mesma forma há 20 anos e você, mesmo que convencido de que a forma que você está sugerindo que ela faça o trabalho a partir de então seja melhor, é muito difícil você, só com base em argumentos verbais, convencer alguém para mudar a postura, né? Mas quando isso está muito claro na estrutura da companhia, né, na estratégia da companhia, né, e que existe uma metodologia, esse trabalho de influência ele já avança meio caminho. Obviamente que o caminho subsequente é total responsabilidade do líder de melhoria contínua da empresa, né? E aí a gente pode trazer diversas formas de explicar como é que pode se dar esse aumento de influência, né? Não sei se vocês conhecem, tem um livro bem famoso, né? De um autor que fala sobre o nome desse autor, né? David Meister, né? O nome do livro é The Trusted Advisor, né? Ele apresenta o que a gente chama de equação da confiança, né? Que é composto, na verdade, a confiança, né? Que é algo que eu preciso construir para que eu exerça a influência, é diretamente proporcional à credibilidade, e quando eu falo de credibilidade, eu falo de conhecimento na metodologia, né? Então, o profissional de melhoria contínua tem que ter conhecimento, né? Reliability, né, que é confiabilidade, né, é eu trazer cases para aquela pessoa que eu estou apresentando, que eu já empreguei na minha vida passada, e apresentar para ele os resultados, né, que eu consegui. E, obviamente, também tem um terceiro fator aí, né, que é diretamente proporcional à confiança, que é a intimidade que eu vou estabelecer com aquela pessoa para quem eu estou dando um coaching, né? E essa confiança ela é inversamente proporcional a o meu nível de alto interesse. Eu, como profissional de melhoria contínua, eu tenho que demonstrar ser muito sensível ao problema dos meus clientes, né? Inclusive, escolher atuar no problema deles em detrimento dos meus próprios, né? Então, é até uma tarefa, né, eu diria, né, quem trabalha em melhoria contínua, né, de exercício diário dessa indulgência, né? E se você parar para observar,
E aí é muito interessante isso, que a gente conecta com a sua pergunta inicial, como esses conhecimentos vêm evoluindo ao longo do tempo, né? O William Edward Deming, né, lá atrás, ele falava de um sistema de conhecimento profundo, coisa que a gente fala também nos treinamentos de Green e Black Belt, né? Ele falava que o profissional de melhoria contínua, ele deve ter visão sistêmica, entender a teoria do conhecimento, entender de variação em psicologia. Quando eu olho para a equação da confiança, eu identifico todos esses elementos, só que com nomes diferentes, né? Por isso eu reitero que muda o cenário, mudam os personagens, mas o enredo é sempre o mesmo, né? Mas para ter sucesso, tudo parte do top management. Melhoria contínua é algo que não deveria começar de baixo para cima, senão de cima para baixo. Trata-se de mudança cultural. E mudança cultural não pode prescindir da atuação de uma figura central, que é o líder, né? E liderança é pelo exemplo. Junto? Eu tô aqui, não sei se tá tudo bem aí. Não, aqui tá perfeito. Não, não, bem legal, Jorge, que você falou assim, acho que é bem isso mesmo, né? Que precisa, a liderança precisa estar dentro, né, para influenciar, bem bacana que você falou. Mas, e quando não tem a liderança, né? Não sei se tem alguma coisa para contar. Quando você tem que construir, né? Tem muita gente vem fazer o Green Belt, está dentro de uma empresa, está buscando melhoria e não tem essas engrenagens rodando aí, né? É um caminho mais árduo para seguir, mas é impossível Não, trilhar não é esse caminho? impossível, mas como você bem disse, ele é bem mais árduo, né? Imagina o seguinte, né, cenário, né? Os recursos mais valorosos e valiosos de qualquer empresa são as pessoas, né? E sem pessoas, você não consegue desenvolver trabalho de equipe. E sozinho você não faz nada, né? Então, partindo dessas verdades que eu acabo de dizer-lhes aqui, né? Você precisa criar um mecanismo de mobilizar essas pessoas a atuarem no teu projeto de melhoria contínua ou mesmo num projeto deles através do emprego das tuas ferramentas, né? Então, lembra lá daquela equação que eu acabei de falar da confiança, né? Você tem que construir uma relação de confiança com essas pessoas, né? E às vezes até com o teu chefe para convencer ele de que aquilo é importante, né? E uma vez construída essa confiança, né? Você elimina o distanciamento psicológico entre você e aquela pessoa para quem você está solicitando o emprego de uma ferramenta, né? Com isso, você consegue exercer influência, né? Se você consegue exercer influência, né? Aí você consegue fazer com que a coisa aconteça, né? E, obviamente, né, para que a coisa vire sistêmica, ou seja, não seja apenas um projeto, que aquilo contagie todo o seu ambiente profissional, né? A gente parte da seguinte premissa, né? Que resultado gera resultado, né? Quando você entrega um projeto que ele dá resultado sustentável, aquilo dali chama a atenção de todo mundo e, quem sabe, esse seja o começo efetivo para um buy-in, para um patrocínio por parte do top management da companhia e aí sim, de forma estruturada, iniciar um programa de melhoria contínua. Eu acho que esse, lugar, né? acho que esse resultado é imbatível, né? Qualquer coisa, desculpa, Paulo, só para completar aqui. Vai lá. Contra o resultado não é argumento, né? A pessoa pode nunca ter ouvido falar em Green Belt, em Lean Six Sigma, você vai em qualquer empresa, você apresenta o resultado e começa a fazer essa engrenagem girar, assim, bem legal. Perfeito. Eu acho que esse é o desafio de alguns dos alunos que vêm, porque tem gente que vem para os cursos de Green Black Belt que eles já estão enxergando uma demanda na empresa, já estão vendo as coisas acontecerem, e eles começam a se movimentar, né? E aí o negócio já está acontecendo e o cara não quer perder o bonde, né? Que eu diria que são aquelas pessoas que não são os quando tem alguma mudança, né? Tem dois tipos de pessoa, né? Três, né? O que vai e se joga direto, né? Tem aquele que fica esperando para ver se vai dar certo ou não, e tem aquele que não vai entrar, não vai fazer nada, né? A galera que tá vendo que tá vendo se que vai dar certo e vai se jogar, esse vem para a sala de aula. E aí o negócio já está acontecendo na empresa dele, as coisas já estão, e aí fica mais fácil. Mas tem os caras que são os que vão tomar frente do negócio. E às vezes eles vêm para o treinamento e vêm para se qualificar, e aí eles têm um desafio muito grande, né? Que é a hora que eles voltam para dentro da empresa, é convencer, é negociar com a liderança, é mostrar, né? E aí
E aí acho que E aí, não é tão num fácil, cenário como esse, que é muito interessante, de fato, tem muitos alunos que desejam iniciar a jornada no Lean Six Sigma sem estar atuando numa empresa que dê espaço para isso. Eu acho que o caminho é esse que você falou, né? Mas aí eu remeto novamente ao sistema de conhecimento profundo do Deming, né? Um dos 4 pilares é a psicologia, né? Então, o Belt, né, ele tem que usar da psicologia. Qual é o grande incômodo que se gera quando você, como alguém que está vindo de fora, querendo implementar algo novo no lugar, qual é o grande incômodo que inicialmente é gerado? É de que você, se você não usa de uma psicologia para apresentar aquele pacote novo lá, né, soa como se você dissesse que o que estava sendo feito até o momento lá não serve. E não é isso, né? Então, o profissional ele tem que ter também um jogo de cintura, né, em algumas situações, inclusive para ceder um pouco, né, em nome de um bem maior, né? E o que é que eu diria aí? Às vezes, a companhia emprega uma ferramenta, né, que está dentro do roteiro DMake, né, do Lean Six Sigma, mas com outro nome, né? Então você, cara, vamos começar usando isto com o nome que vocês utilizam, né? E no meio do caminho, com as interações, você vai construindo essa relação de confiança até o ponto de você se sentir à vontade para começar agora sim dar o direcionamento que a metodologia efetivamente pede, né? Então é muito disso também, né? Trabalhar com melhoria contínua não trata-se só de você puramente entender como é que funciona a ferramenta, chegar lá implementar, né? Eu acho que a implementação se dá através de pessoas, né? E pessoas é um campo infindável aí de estudos, de coisas que a gente pode falar, né? Então, acho que esses são os desafios. E falando de melhoria contínua, assim, muitas vezes a gente associa muito a projetos, né? E você acha que ajuda a quebrar essas barreiras se a gente começar a aplicar no dia a dia, mesmo que não seja em projetos, né? Começar a fazer um gráfico ali num processo, começar a entender o caso especial, ter a visão sistêmica do que as coisas estão acontecendo. Isso daí, para quem quer quebrar essas barreiras, já é um caminho para começar, mesmo que não seja um projeto em si? Bruno, isso é fantástico que você falou, né? Às vezes a gente não consegue mobilizar uma equipe de projetos, né? Então, um outro caminho de você abrir espaço para que a empresa compre, né, o Lean Six Sigma como ferramenta de gestão, como metodologia para gestão de suas perdas, né? Ataque de suas perdas, é justamente isso, né? Pessoas que não têm formação de Belt, né, costumam tomar decisões, né, de forma muito equivocada, né? Nós que somos Green, Black Belts, né, não tomamos decisões a partir de gráfico. Gráfico não é para tomada de decisão. O gráfico é um indicativo de decisão, né? Então, eu já trabalhei em contextos onde não se dava muita bola para o emprego do Lean Six Sigma dentro de um projeto, né? Mas o meu chefe uma vez já me pediu para eu fazer uma avaliação de alguns números, né? Executar um determinado Kaizen e eu comprovei efetivamente que aquela mudança que eu promovi no processo, né, resultou na melhoria, não só por análise gráfica. Eu falei, o gráfico indica isso, mas eu te comprovo com 95% de confiança de que esse problema não volta mais por conta desse meu teste de hipóteses aqui. Então, quando você apresenta algo assim, passa essa segurança, o impacto é totalmente diferente, né? Isso daí, novamente, remetendo à confiança, é confiabilidade, né? Reliability. Né? Eu estou afirmando que esse problema ele não vai se repetir com base em confiança estatística, né? Então, existem essas pequenas oportunidades do dia a dia para você empregar conceitos e ferramentas do Lean Six Sigma e aos poucos ir construindo credibilidade, né? E aumentando o seu poder de influência. Esse é um outro caminho também. Muito bom. Da próxima vez, né, que alguém fizer algum teste, alguma coisa, a pessoa já fala, mas e a confiança, né? Você comprova, cadê os gráficos? E aí você começa a criar
as pessoas começam a se acostumar com aquilo que realmente funciona, né? Acho que é bem legal. E aí, outro ponto, né? Você também falou de um tema muito interessante, né? E que é óbvio para um Belt, especialmente para aqueles que estudaram, né, na EDTI, de que variação de processo é algo natural, né? E há de se distinguir basicamente dois tipos de causas de variação. Causas comuns, essas eu resolvo a partir de projetos, né? E causas especiais. Essa daí é plano de ação, ver e agir. O que acontece no mundo real, por falta desse conhecimento metodológico, é que as pessoas atuam sobre as causas especiais como se estivessem atuando sobre causas comuns e atuam sobre causas comuns como se estivessem atuando sobre causas especiais. Vou te dar dois exemplos aqui clássicos, né, e que os resultados são desastrosos. Por exemplo, né, suponha que eu estou engarrafando um certo líquido, né, e o meu percentual de giveaway, né, de sobrevolume, subir um pouquinho, né? Ou seja, eu estou com um desvio padrão um pouco alterado ali, estou observando isso pelas minhas cartas de controle. Então, eu vou lá no regulador de no regulador de volume e reduzo isso daí, né? Minha média cai, perturba o sistema, começa a variar mais, eu não consigo controlar. Então, de tempo em tempo, o operador está lá regulando, né? Eu preciso entender quais são os fatores que impactam, influenciam e atrapalham na minha dosagem correta ou dentro daqueles limites de especificação. Em outras palavras, eu estou dizendo que meu processo ele deve oscilar entre dois limites, que são limites inferior e superior de processo, e estes devem estar subordinados aos limites de especificação. E aí eu não vou estar mandando para o mercado produto defeituoso ou tomando prejuízo por conta de sobredosagem, né? E o segundo caso é quando o gestor, por conta de uma causa especial, ele pede para que se abra um projeto, né? Por exemplo, né? Cara, imagina que tu toma conta de bagagens de aeroporto, né? E tu tem que controlar lá um KPI que é, por exemplo, o percentual de bagagens extraviadas no mês, né? Ele vai oscilar dentro de limites de controle, né? E aí, na tua carta de controle, saiu um ponto lá do limite superior e teu chefe pede para que tu monte uma equipe de projeto para atacar aquele problema, né? Só que naquele dia houve uma baita chuva no aeroporto, um caos, o teto desabou, tal. Tá claro que aquilo é uma causa especial. Então conserta-se o teto, né? Monta-se um plano de contingência para quando esse tipo de problema ocorrer, novamente, e segue a vida, né? Então, essa é uma confusão de base que acontece no mundo real, né? E para quem não tem informação Lean Six Sigma, é muito difícil explicar, né? Especialmente quando se disponibiliza para você pouco tempo para explicação, como essa que eu estou dando para vocês aqui, né? Mas para quem estudou a metodologia, isso é muito claro e, obviamente, quando encontra problemas, sempre faz essa análise prévia, tá? Bacana. É bem isso, né? Acho que é uma grande dificuldade, né? Assim, quando está dando aula, fazer os alunos assim virarem essa chavinha, né? Não isso é uma causa comum, isso trata de um jeito ou outro, né? E quando você vai para as empresas, você encontra muito também essa dificuldade que você falou, tá no dia a dia das empresas, né? E que é um problema, né? Que é o que a gente estava falando no começo lá dos dados, né? As empresas, você chega nas empresas, muitas vezes você chega a fazer uma consultoria, alguma coisa, o cara fala, não, eu tenho todos os dados aqui, eu tenho tudo, só que o cara até tem um monte de informação, um monte de coisa, só que não sabe olhar, não sabe resolver, não sabe como que deve agir, acho que é isso. Exatamente. E aí, fazendo. Eu gosto muito de fazer conexões, né? Essa é a conexão exata desse exemplo que você deu para a pergunta que o Paulo ele fez no começo. Ele falou: pô, Diógenes, você acha que estamos muito longe para o emprego de tecnologias como inteligência artificial? Esse é o ponto nevrálgico que você falou. Qual é o ponto, né? As empresas, né, especialmente algumas empresas brasileiras, por confundirem o que se chama de indústria 4.0 com compra e automatização de equipamentos, trazem para dentro de casa verdadeiros Boeings com aqueles painéis de controle e entregam na mão de pessoas que não utilizam todas essas ferramentas.
todo esse dashboard à sua disposição. Então, tudo é um processo passo a passo. Deve começar efetivamente com a capacitação das pessoas, né? Inclusive, se você olhar no livro The Toyota Way, do Jeffrey Lincoln, né? A forma que ele encontrou de explicar para o mundo, né, o modelo Toyota de produção foi a partir da divisão de 4 princípios, né, de 4 P's, né, e 15 princípios filosóficos. Um deles, né, trata de a utilização de tecnologia disruptiva somente quando a companhia dominar aquele processo manualmente, né? Porque pensa comigo, se eu estou com uma máquina que me gera aí 100 mil, né, ppms, né, de defeito, né? Beleza. E aí, a operação é eminentemente manual, né? E aí eu estou gerando essa taxa de produtos defeituosos. Se eu não entendo quais são as causas, né, dessa variação, desses defeitos, né, e corro para uma automatização para aumentar o output daquela linha, eu só estou fazendo o seguinte: em vez de produzir 100 mil defeitos para cada 1 milhão de peças produzidas durante uma semana, estou dando um exemplo aqui, né? Eu vou estar produzindo agora 200 mil, 300 mil, só vou aumentar a velocidade da produção de defeitos, né? Então, essa discussão que você suscitou agora está no cerne desse entendimento do que é chegar na indústria 4.0, né, sem queimar etapas, né? Os japoneses, eles são fantásticos nisso. Primeiro, eles têm que dominar o fundamento, né? Uma vez que eles dominam o fundamento, aí sim, agora vamos aumentar a escala, né? Vamos automatizar, etc. Né? Me parece que o mundo ocidental, né? E é algo também que a psicologia explica, né? Tem até um livro chamado The Geography of the Thought, né? De um psicólogo americano chamado Richard Nisbett, né? Que ele mostra muito claramente como que nós ocidentais pensamos diferente dos orientais, né? E até porque na verdade, a base de pensamento ela nasce de princípios filosóficos, né? Nós somos da lógica aristotélica, né? A gente enxerga o mundo como um espaço composto por elementos discretos, né? O japonês, o oriental, né? O seu pensamento ele se fundamenta na filosofia de Confúcio, né? Então ele enxerga o mundo de forma contínua, né? Então isso por si só já traz uma grande confusão para o emprego de metodologias que foram desenvolvidas lá aqui, né? Então nós também temos que nos curvar algumas vezes, né? E ceder, né? Ceder um pouco em relação à nossa cognição cerebral e tentar enxergar, usar um pouco de empatia. Por que os japoneses eles sugerem que a gente siga tudo num passo a passo e eles foram bem-sucedidos, né? Então acho que é um pouco disso, tá? Eu tenho um amigo que fala, né, um sistema é tão bom quanto as informações que você coloca nele, né? Não adianta você ter o melhor sistema do mundo se o pessoal fica alimentando ele de qualquer jeito, né? Você coloca lixo, ele te devolve lixo no final. Num português bem francês, shit in, shit out. É isso aí. Aumentar minha capacidade de fazer coisa errada. Pois é, esse é o ponto. Bom, isso é bacana. O que você falou é bem verdade, assim, né? Com relação a essa cultura, né? A cultura é uma dificuldade que a gente tem, né? Para implementar todas essa metodologia aí. E as dificuldades, Diógenes, para colocar isso em prática? Tem mais coisa que você viu no dia a dia, assim, coisas nas empresas, na hora Tem de fazer sim, um né? projeto, assim, ou você eu já ficaria tive nas pessoas? Uhum. Tem algumas dificuldades, né? Assim, eu acho que e elas são bem-vindas na medida de que o grande legado de uma dificuldade enfrentada é o aprendizado que ela gera, né? Eu tenho um case muito interessante, né? E que me trouxe um grande aprendizado, né? O primeiro trabalho de SMED que eu conduzi, que eu liderei, né? Efetivamente, eu queimei a largada. O projeto começou muito mal, né?
e eu não consegui avançar. Então, eu recuei. SMED, só te interromper. O SMED aqui, para quem não conhece, é Single Minute Exchange of Die. Então, é a troca, né? De forma, numa indústria, né? Você produz numa linha de produção, numa linha de montagem, diferentes SKUs, né? Tipos de produto, né? E quando você precisa fazer uma troca, né? No plano de produção de um SKU A para um B, isso envolve algumas atividades, troca de moldes, limpeza de linhas, etc. Né? E durante esse tempo que você gasta fazendo esse tipo de operação, você não está produzindo nada. Então, um tempo morto, o que prejudica, por exemplo, o custo unitário dos produtos que estão sendo produzidos. Então, a grande ideia, né, da indústria é se tornar mais flexível e responsiva a partir da diminuição até um dígito, ou seja, trocar no máximo de 0 a 9 minutos de produto. Né? Isso garante uma responsividade e uma flexibilidade muito boa. Então, eu tive essa responsabilidade de aplicar essa ferramenta para a redução desse tempo de troca. Né? E era uma indústria alimentícia, né? Não é a empresa que eu trabalho agora, né? Pode ficar tranquilo, até porque lá a gente tem vários casos de SMED, é algo muito comum e com sucesso garantido. Mas quando eu falei, eu tive que apresentar, né, obviamente, o projeto, né, numa reunião com os gerentes e o diretor da planta, né, explicando o porquê que a gente deveria priorizar aquele projeto, logo porquê que eu precisaria de alguns recursos, pessoas, etc., né, a partir da nossa árvore de perdas. Né? E aí eu falei que a maior perda era por limpeza e sanitização nas trocas de produto. E eu falei que o objetivo meu era reduzir em pelo menos, né, 50% aquele tempo de limpeza, né, aquele tempo de limpeza, né, em relação ao baseline, que era o ano, a média gasta naquela operação no ano anterior. Então, foi terrível para mim, mas me trouxe um grande aprendizado, porque quando eu terminei de falar isso, o gerente de qualidade, que não conhecia da ferramenta, né, e do seu objetivo, falou que não aceitava o projeto e ficou um clima super chato assim, né, porque isso prejudicaria, né, a eficiência da limpeza. Né? E qual foi o grande aprendizado que eu tive aí? Né? De entender que em todo projeto de melhoria existem vários tipos de KPIs e que eu devo deixar claro lá no meu contrato de projeto. Né? Existe o KPI de resultado, que é o objetivo que eu quero conseguir, que é aquele redução de 50% do tempo de troca, mas existem indicadores de meios, né, através dos quais eu vou obter aquilo dali, né, aplicar SMED naquela linha até tal data, né, e existe principalmente, que era esse o KPI, que se eu tivesse deixado claro naquela primeira tentativa, eu teria acalmado esse stakeholder tão importante para o projeto, né, que é o indicador de equilíbrio. Né? Então, a meta do meu projeto, de uma forma mais clara, deveria ser reduzir o tempo de troca do SKU A para o SKU B, né, de 8 horas para 4 horas, né, a partir da utilização de SMED, sem prejudicar a eficiência da sanitização. Então, quando eu consegui colocar desta forma, numa segunda tentativa, tudo ficou claro. Né? Até porque eu pedi para que um coordenador da área, né, ele estivesse dentro do projeto e que todas as mudanças no processo, que é o objetivo de um projeto de melhoria, né, mudança que resulta em melhoria, né? A gente sabe que nem toda mudança é melhoria, mas toda melhoria nasce de uma mudança. Tivesse o aval da qualidade. Né? E assim foi feito e a gente conseguiu o objetivo. Então, assim, quando a gente fala de desafios de quem está nessa caminhada, de dificuldades, são essas dificuldades que deixam como legado para a gente conhecimento. Né? E aí, nas próximas vezes, obviamente, você não vai cair pelo mesmo erro. Provavelmente por erros e dificuldades diferentes. Né? Espera-se isso, pelo menos. É bacana, né? É difícil, né, fazer projeto, né? É difícil aprovar, você tem um tempo mínimo para você apresentar ali, né? Tem que amarrar todas as pontas aí. Bacana. E aí, Paula? O que você tem na sua lista aí?
Não na minha lista aqui, não na minha lista, na verdade, é o que eu gostaria de entender lá, era essa diferença mesmo do tempo, né, vai mudando o tempo. Eu tenho muita impressão que, mas como eu não estou dentro da indústria, é mais difícil, né, eu tenho muita impressão que tem muita co não sei se isso seria um preconceito ou não, né, mas, tem umas ondas, assim, que às vezes vem algumas coisas com nome meio diferente, algumas que tipo, não o básico mesmo, assim, o que realmente faz dar resultado e que leva as coisas para frente, se você for ver, o centro deles é mais ou menos a mesma coisa, assim, né. Exatamente, né? É exatamente isso, né? A gente e eu que tive agora há pouco uma experiência na área de tecnologia, né? Por conta do mestrado, vale lembrar que no mestrado também há uma jornada, uma parte da jornada em que a gente tem que trabalhar com profissionais da área para a entrega de um projeto também no mundo real. E daí foi aí que eu fui introduzido, por exemplo, a algo que está se falando muito agora, né? Metodologia Agile, né? Emprego do Kanban para gestão de projetos, né? Então, quando você vai olhar, né, o fundamento disso que os japoneses falam é o mesmo, né? O que se faz é dar uma roupagem um pouco diferente e, às vezes, até utiliza-se, por exemplo, o Kanban como metodologia de gestão, né? O Kanban ele não é metodologia de gestão, né? A gente respeita porque estamos falando do Kanban no emprego na indústria de TI, né? O Kanban é uma ferramenta de um dos pilares do Toyota Production System, que é o Just in Time, né? Ele é mais do que nunca uma ferramenta de gestão visual para fluxo de materiais e para que eu atinja aquela visão que em alguns casos é muito difícil ser alcançada de One Piece Flow, né? Então, tem muito disso no mundo atual. E algumas outras coisas desse mundo agile, né, estão tentando incorporar, né, e eu acho que é um caminho sem volta, a gente tem que se adaptar, né, para sobreviver, isso que faz o ser humano a espécie que se perpetuou, né, na face da Terra, né, mas a gente tem alguns desafios novos, tá, para a galera de melhoria contínua, né, eminentemente as pessoas que trabalham em melhoria contínua são pessoas que constroem os seus processos mentais passo a passo, né? São pessoas analíticas, né? E hoje tem muitos termos e práticas, né, do mundo do business, vamos dizer assim, e do mundo de metodologia já agile que estão demandando de profissionais já hoje, né? Como por exemplo, né? Quando você falou aí de apresentar um projeto, né, uma proposta de um projeto, já se fala de apresentar através de um pitch, né? Ou seja, em 1 minuto você apresentar para alguém como se fosse uma conversa de elevador. Isso traz uma dificuldade muito grande para quem milita nessa área, né? São novas capacidades que têm que ser desenvolvidas. No passado não era assim. Né? No passado você montava um PPT, né, com 20 slides, né, ia lá, tinha 1 hora para você apresentar, né, justificar, né, o projeto e aí seguir a vida. Hoje as pessoas querem um one page. One page é a coisa que é mais falada no mundo corporativo hoje. Né? Então, está se exigindo muito o poder de síntese, né, dos profissionais, né, até em função do altíssimo volume de informações que são tratadas no dia a dia. Né? Então, esse é um grande desafio. Né? Se você quer twittar algo, tem que ser em 200 caracteres. Né? Se você vai escrever, por exemplo, um artigo científico, tem um limite de páginas. Então, eu diria que, especialmente para quem trabalha na área de melhoria, né, essa soft skill, vamos dizer assim, né, que é o poder de síntese, será algo muito valorizado nos próximos anos, tá? Bacana, né? A gente tem que simplificar ao máximo, né? Sintetizar, né? Não é simplificar, né? Sintetizar para poder, porque o tempo é cada vez mais valioso, muitas informações, como você falou mesmo. Acho que é bem legal essa dica. E a gente tem que estar aberto a melhorar, né, Diógenes? Não tem jeito. A gente Sim. entrar nesse mundo de melhoria, né? Não adianta a gente ficar preso lá, falar, não, tem que fazer desse jeito. Né? A gente tem que se adaptar, a gente tem que melhorar, quem faz melhoria, tá sempre Exatamente. andando.
Mas é bacana, né? Porque... Quem já fazia bem em 20 slides vai ser mais fácil do que fazer em um do que quem não fazia bem em 20, né? Tem que fazer em um, né? Tem razão. Não é? Mas eu não sei, cara. Eu não sou. Não sei o que dizer. Não sei o quanto que pode perder de qualidade, né? E o quanto que perder essa qualidade nesse movimento aí. E por conta da velocidade das coisas é aceitável ou não, né? Porque pode ser que seja também, né? Então, aí eu vou. Não tenho embasamento científico para dizer-lhes o que eu vou dizer agora, né? Mas eu ousaria dizer que o que eu vou falar para vocês agora é algo muito sério, né? Esse movimento, né? Quando feito, quando demandado para pessoas que já têm uma formação, é um impacto. Mas se esse movimento ele nasce desde a pré-escola, as pessoas tenderão, no longo prazo, na minha modéstia visão, né, de leigo nessa área de pedagogia, né, e a educação para adultos, a andragogia, tornarem-se superficiais. Né? Então, serão pessoas que terão dificuldades seríssimas de manter um nível de conversação como esse que nós estamos tendo aqui, né? Fazendo conexões, né? Interfaces, né? Associando com temas que você já leu em determinado lugar, etc. Né? Porque será uma prática meio robotizada desde a infância. Né? Então, esse é o meu grande receio, sabe? De que isso vire uma prática, né? E desde a infância as pessoas tendam a suprimir, né, a sua capacidade, né, de interpretação do mundo sensorial, do mundo físico, do mundo comportamental. Né? Em outras palavras, você está dizendo para as pessoas, se você parar para observar, que, putz, cara, não vale a pena tu ler um livro como, por exemplo, Guerra e Paz, de Tolstói, que tem 1.700 páginas. Procura aí um resumo de 5 páginas e segue a vida, né? Só que todo o imaginário de uma criança, de uma pessoa, ele é construído a partir dessa leitura extensa, né? Você vai construindo na sua cabeça símbolos, cenários, etc., né? E é isso que faz a construção do que a gente conhece como imaginário popular. Então, acho que esse é um debate muito interessante para ser mantido, sabe? Em outras palavras, eu acho, né, de uma forma bem pragmática, de que se esse movimento ele começa de uma forma muito massiva, desde da primeira infância, a gente vai estar emburrecendo a nossa humanidade. Né? Ao passo que, obviamente, quando você já está maduro e passou por esse processo de amadurecimento, obviamente não tem problema nenhum, você está atendendo uma demanda local de alguém que quer algo em um one page, né, em 30 segundos, em 1 minuto. Né? Beleza, mas você sabe elaborar aquilo dali e condensar no one page. Né? Então, eu vejo dessa forma. Tá? Novamente, né, não tenho nenhum embasamento científico para isso, mas é o que eu penso, tá? Parece que vai para um caminho. O cara que faria as 20 páginas faz uma só bem feita, né? Agora o cara que nasceu para fazer uma não vai ser, não vai ter a mesma, não vai. A gente está imaginando que não vai, né? Pode ser que a gente esteja errado, né? Mas eu também acho. As coisas estão ficando muito rápidas, né? É tudo muito rápido, né? Eu acompanho bastante o Instagram e o YouTube, tudo. Hoje eu acho que eu vejo mais notícia no YouTube do que no. Né, porque tem uma. Conforme você vai se movimentando lá dentro da plataforma, ele vai te sugerindo. Então, quando eu abro, já tem lá notícias da hora ali, alguma coisa assim. E aí você consegue ver vários canais de notícia no mesmo lugar. Mas assim, eu acompanho bastante podcast e tem alguns que são bem longos, né? Uhum. E os caras arrumaram uma estratégia muito boa de fazer corte, e os cortes funcionam muito melhor, porque o corte tem 2 minutos, 3 minutos. Aí tem o cara falou sobre um assunto durante 5 horas. Aí tem um corte de 3 minutos que tem, sei lá, meu. Paulo, é fantástica essa discussão que a gente está tendo. Nesse universo de youtubers, né, que você acabou de falar,
a sacada do corte foi algo fenomenal, né? Mas qual é o problema que isso tem causado? O corte é um corte. O nome já fala o que é, né? O corte ele pode ser utilizado para a construção de uma narrativa, que pode ser positiva ou negativa, né? Pensa também se alguém, né, deliberadamente coloca no one page só o lado positivo e deixa de Só o mencionar corte. o lado. É um corte, entendeu? Então, esse é o ponto, né? Que eu acho que a gente está caminhando, né, num abismo ali, e eu acho que isso tem que ser muito discutido, né, na sociedade, né, do quão bem isso vai fazer. Principalmente para as crianças que já estão chegando nesse mundo, né? As crianças querem ver vídeos de TikTok, se puder, para substituir, por exemplo, o estudo de um livro que no passado teria que ler para fazer uma prova, por exemplo, né? Pô, até que ponto isso é positivo, né? Eu tenho minhas dúvidas, tá? É bem meio complicado. Os desafios do futuro aí, né? Assim, teremos desafios, né? Pra gente, que é numa geração antes, e pro futuro mesmo, né? As pessoas que vêm aí, como que o futuro vai se moldar, né? Pensar mesmo. No fim acaba sempre sendo um pouco melhor do que a gente imagina, né? Mas porque o negócio todo vai se movimentando para um lado também, né? Não fica fora, né? Agora, não sei, não fica fora de um. Tudo vai ficando diferente. Então essa pequena parte que a gente está falando, às vezes ela vai ser só mais uma parte, né? Agora não sei, eu penso mais ou menos assim também. Todo mundo muito especialista em muita coisa e em nada, sei lá. Acho que eu dei uma patinada agora. É a famosa. Isso daí que você falou é conhecido popularmente como síndrome do pato, né? O pato é um animal uma ave que quase voa, né? Quase voa tão bem como outros pássaros, né? Ele quase põe um ovo tão bom como o da galinha, né? Ele quase nada tão bem como um peixe, sei lá, né? No final das contas, ele não faz nada com excelência, né? A galinha, ela vai lá, põe seu ovo com excelência, é o mais vendido, etc, né? Então é um pouco disso mesmo, sabe? São mudanças que a gente tem que avaliá-las, né? E tomar decisões no final do dia, né? Mas o mundo está em mudança, né? Mais do que nunca, né? A gente percebe isso aí. A pandemia que a gente acabou de passar agora mostrou isso, né? O mundo tinha restrição com o trabalho remoto, o mundo tinha restrição com educação à distância, né? E não foi tirada a possibilidade de se ter trabalho fixo, foi tirada-se a possibilidade de ter aula física, e aí, o mundo vai parar de estudar? Não, tem que se adaptar. Então, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, mas temos também que olhar aí um pouco para os indicadores de equilíbrio, né, que a gente acabou de falar, né? Esse exemplo da pandemia, né? Os casos de depressão aumentaram, né? Tudo tem um efeito colateral, né? O que a gente precisa avaliar nessa relação custo-benefício, para que lado a balança pende, né? Então, acredito nisso. Sempre é bom avaliar, né? Do lado que a balança pende. Bom, quer mais alguma coisa aí, Paulo? Não, eu tô aqui, quando começa a falar dessas coisas, minha cabeça voa. Outro dia eu estava vendo um comercial de uma faculdade na televisão, né? Não lembro qual que era a faculdade. Eu fiquei pensando com a quantidade de informação que tem disponível na internet, né? Como o Diógenes disse antes, dos cursos gratuitos, da parte de programação, que eu acho que é uma fatia do mercado muito grande, né? Já né? Não dá nem para falar que isso é programador hoje. Eu acho que vale ouro, né? E tem curso gratuito para todo lado. Eu fiquei pensando em qual que seria que vai sair do nosso papo total, mas eu fiquei pensando em qual que seria o papel da universidade nesse momento, né? Daqui para frente, né? Eu fiquei imaginando, falei, pô, o que será que as pessoas ainda vão procurar uma universidade para fazer, né? Aquelas coisas que têm responsabilidade técnica, por exemplo, pô, uma obra precisa de um engenheiro civil assinar.
né? Um Perfeito. medicamento precisa de um farmacêutico, mas tem outras coisas que, não sei, do mesmo jeito que foi nascendo um monte de curso, eu acho que, não sei se eles vão se manter, porque se o mercado parar de dar tanta atenção assim para o certificado, né, para o papel e mais para a habilidade que a pessoa tem de gerar resultado e transformar, onde é que fica o papel de algumas formações, né? Uhum. Por exemplo, Programador mesmo que você falou, né? Você não precisa checar se ele estudou, se Isso. ele é formado, ele precisa te entregar o que ele falou que consegue. cara, Mas, acabou, mas entendeu? a casa, provavelmente, você vai querer comprar uma casa que tenha sido Não, projetada por alguém que estudou, né? pô, Que seja formado. isso, que sentou a bunda lá na cadeira lá e ele sabe que o balanço lá da construção lá que você falou outro dia não vai cair, entendeu? Né? Não vai cair na cabeça dele. Né? Um medicamento médico, você vai chegar lá no médico e pô, não, né? É. Mas tem Aham. algumas coisas que não estou duvidando de profissão nenhuma, né? Vai que provavelmente não vai ter um corte disso, mas o cara, né? Mas está mudando, né? O jeito como as pessoas procuram informação e informação e se formam, eu acho que tá mudando. E a pandemia deu uma acelerada nisso daí, né? Sim, Porque Paulo, esse ponto que você falou, né, já é uma realidade, por exemplo, para alguns segmentos, como o que a gente falou agora de tecnologia, né? Muitas empresas, né, não querem saber qual a formação. O cara tem um domínio técnico daquela ferramenta, daquela tecnologia, enfim, segue a vida, né? Mas isso está se tornando um pouco mais abrangente, né? E se a gente olhar para os Estados Unidos, né, pelo que eu tenho lido, né, inclusive as grades curriculares das universidades elas estão sendo reformadas, né? Em relação a oferecer uma formação mais generalista possível, em detrimento daquela mais especialista, né? Então, eu acredito, e como tudo que nasce em termos de novidade, geralmente né, nas áreas de educação, né, e tecnologia, começam nos Estados Unidos, eu acredito que cada vez mais a gente vai estar vendo esse tipo de movimento aqui, né? Enfim, o mundo está mudando, como eu falei, rápido como nunca, né? o que é muito específico, o cara consegue, ele vai descobrir quando ele tiver com o desafio na frente, né? E aí ele tem o mundo para ele procurar informação, estudar e tudo, né? Eu acho que mais a formação da pessoa, como se falou antes, a formação mais filosófica do cara talvez ajude mais, né? Como ele vai procurar resolver os problemas, né? Mas acho que é isso aí, Bruno. Tem mais alguma coisa aí? Tem, vamos mostrar aqui, olha, vamos colocar na tela o nosso QR Code na nossa promoção especial aqui, para quem acompanha até agora, né? Nossa assinatura, o EDT Eagle Black, tem o acesso mensal lá, é só apontar a câmera para o QR Code, né? E acessar a nossa promoção especial. Por que, Paulo, CDT Eagle Black? Por que CDT Eagle Black? É, Pô, cara, porque você vai ter acesso a um monte de informação, um monte de qualificação, de certificação, desde a linha de Green Belt, né, do Six Sigma, de Lean, Minitab, enfim, está envolvido aí em melhoria de processos e está fora, está perdendo a oportunidade de se desenvolver aí rápido e com qualidade. boa. Diógenes, muito obrigado. Nossa, foi excelente a nossa conversa aqui. Gostei bastante, apesar de eu tive alguns problemas técnicos, mas eu acompanhei tudo Faz aqui. parte. Participei menos, talvez, mas foi muito legal, muito bacana. Eu achei sensacional. Muito obrigado aí por ter vindo aqui atendendo o nosso convite aqui, o convite da Isabela para o nosso LT Cast. Paulo, Bruno, Isabela, mais uma vez, agradeço aí, né? Foi muito legal estar conversando aqui com vocês. Deu para perceber que eu gosto de falar bastante, né? Me empolgo bastante nessas discussões, né? Porque realmente eu sou um apaixonado, né? Por essas dinâmicas aí que a vida tem nos possibilitado, né? E quero reiterar aqui que contem comigo, né? Para outras participações, me convidem sempre que estarei à disposição, tá bom? Pode deixar, convidaremos sim.
Paulo, últimas Exato. considerações? Diógenes, obrigado, cara. Foi muito boa a conversa. Eu realmente gostei bastante mesmo. Achei bem interessante. A gente vai te chamar para outras, talvez com um tema ou outro diferente aí para a gente trocar ideia. Boa. Foi legal. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Valeu aí, Bruno, pela oportunidade. Isa. Tamo aí, co-host. É isso aí. Até a próxima, então, pessoal. Até o próximo EDTI Cast aí, semana que vem. Valeu. Valeu.